Fala comigo, galera! E aí, já preparou o coração para o aprendizado de hoje? Eu tenho a certeza que a reflexão vai trazer um aprendizado, um crescimento muito grande para a tua vida. Então você que está querendo ouvir e aprender a respeito sobre maldição hereditária e se é real e se está afetando a tua vida, eu peço para você ficar nesse vídeo, já peço você para dar like, já peço você para se inscrever no nosso canal, porque vai vir muita coisa boa por aí. Nós vamos aprender junto. Gente, quando se fala de maldição hereditária, mexe muito com o passado, mexe muito com o lado dos familiares, porque nós ouvimos, né, que a maldição hereditária ela vem lá de trás e pode afetar a nossa vida. Só que hoje nós vamos ouvir, descobrir a grande verdade da maldição hereditária e se ela verdadeiramente é real. Nós sabemos que quando se fala de maldição hereditária, muitas pessoas elas pegam um texto que vai dizer lá em Êxodo 20, verso 5, que diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam. Então, quando você pega o texto de Êxodo 20, verso 5, primeiro, você tem que entender para quem Deus está falando e por que Deus está falando. Eu não posso somente pegar um texto, aplicar, sem antes eu entender o tempo e o porquê daquele texto e para quem é aquilo que Deus está falando. Então, na verdade, aqui, Deus está castigando um povo que estava desprezando a sua palavra. Deus é o único que tem que ser adorado, e o povo cismava de pegar imagem, de pegar coisas para colocar como seus deuses. Então, na verdade, Deus está dando um alerta para o povo. Olha só, se vocês fizerem aquilo que eu estou falando para vocês não fazerem, eu terei que castigar vocês, e esse castigo atingirá outras pessoas. Então aqui a gente entende que isso era um castigo para um povo, Deus falando para um povo, uma cultura totalmente diferente. E engraçado porque no verso 6 diz que a misericórdia alcança a milhares, isso é, a bênção supera a maldição. Mas vamos aprender junto, vamos navegar mais um pouco, porque eu sei que vai queimar no teu coração e Deus ele vai falar com você. Parece que na nossa vida algumas histórias se repetem, não é verdade? Algo que aconteceu com teu avô acontece com teu tio ou acontece com teu pai e parece que do nada acontece na tua vida. E a gente fica se perguntando, como pode eu, sendo cristão, eu que tenho minha fé em Deus, isso acontecer na minha vida? A gente hoje vai falar sobre algo que é carnal e sobre algo que é espiritual. Sim, porque tem maldições que vêm do lado espiritual e tem coisas que nós que estamos trazendo para a nossa vida. Sabemos que histórias se repetem, vícios, traumas, vida travada, doença, coisas parece que se repetem na nossa vida. Isso é maldição? Será que isso é hereditário verdadeiramente, que aconteceu na vida da minha mãe e está acontecendo na minha vida? Então vamos lá. A verdade é que quando nascemos em Cristo, tudo é novo, mas quando não mudamos as velhas práticas, a maldição do pecado domina a nossa vida. É interessante porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu não mudo a minha vida, quando eu fico naquela prática do pecado, preso ao pecado, escravo do pecado, automaticamente, por conta do pecado, maldições alcançarão a minha vida. E eu não estou falando de algo hereditário, eu estou falando de consequência das minhas práticas. Você sabe da lei da semeadura, você plantou o mal, vai colher o mal. Então é impossível você plantar o mal e querer ver que o bem venha a crescer na tua vida. Então a gente já precisa entender o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos plantando, qual é a atitude, a escolha que eu estou tomando para a minha vida. A consequência vem de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Então vamos lá. Então eu já preciso entender que quando eu busco nascer de novo, quando eu busco nascer em Cristo, as coisas mudam na minha vida. Então aquele mal não tem poder na minha vida. Mas eu convido a você porque a gente vai navegar mais um pouquinho nisso aqui. Em Cristo, todo mal é quebrado. Mas eu conheço pessoas que o pai e a mãe têm diabetes e a pessoa também tem. Isso seria maldição? Deixa eu beber uma água aqui porque agora esse assunto vai ficar muito forte.
Eu conheço pessoas que o pai, a mãe, o avó teve diabetes, na verdade veio a avó e a mãe, entendo, e alguém olhou para ele e falou, a tendência é você ter. E aí a pessoa, ela olha e fala, caramba, tem uma maldição que precisa ser quebrada na minha vida. Depende do seu ponto de vista. Por quê? Quando você vai analisar o estado, a forma que essas pessoas se alimentam, a maneira que elas agem em questão de comida é totalmente descontrolada. Então, por que vai vir no lado de trás? Porque as pessoas, elas não buscam melhorar na sua alimentação, elas não cuidam da sua saúde física, elas não buscam controlar, comem demais aquilo que é para ser controlado. E isso porque começa lá de trás, porque a família já tem esse costume. É algo em excesso. Aí da avó veio em excesso, a mãe seguiu aquele ritmo e automaticamente o que não era normal vira normal. E aí é certo de ter consequências na nossa saúde. Eu conheço pessoas que o médico já alertou para ela que ela deveria maneirar, que ela deveria se controlar, não comer tal coisas. E aí ela continuou comendo. E sabe o que vai acontecer? Daqui a 2 anos, a tendência é a saúde dessa pessoa ter piorado, é a diabetes ter avançado na vida dela. Então se torna hereditário e para alguém uma maldição, porque ainda não teve alguém para se posicionar e falar, não, eu não vou cometer o mesmo erro da minha mãe, do meu pai, eu vou cuidar da minha saúde, esse mal vai ser quebrado agora. O mal que atingiu eles não vai me atingir. Então preciso falar para você que tem coisas que para ser quebrada na tua vida vai depender muito da tua força de vontade. Se você não quer viver o que eles viveram, você tem que mudar os seus costumes, mudar para melhor. Você entendeu isso? Vamos lá. A tendência é que todos fiquem se não mudar o comportamento alimentar. Outra coisa, por que tem filhos que herdaram o vício do pai? Os filhos têm o costume de se espelhar nos pais, aprendendo tudo que é praticado. Quem hoje é viciado começou no pouco, e assim foi. O filho cresce vendo, automaticamente para o filho vai ser normal. Só que tem coisas que ficam descontroladas. O filho nasceu num lar onde o pai bebia demais, ficou alcoólatra, para o filho beber normal, só que o normal muitas das vezes fica descontrolado. E aí para muitas pessoas acaba virando uma maldição. Sofreu com o pai e agora sofre o filho. Então quando a gente não muda os nossos costumes, acaba virando uma maldição na nossa vida. Vamos continuar? O filho cresce num lar onde vê a mãe mentir, o pai mentir. Automaticamente para ele mentir vai ser normal e o filho vai virar mentiroso. Então tem coisas que na verdade a gente olha como maldição, mas é continuidade de erros que nós cometemos lá atrás. E para que isso seja quebrado, eu tenho que tomar atitude para fazer algo diferente na nossa vida, para fazer algo diferente na sua própria vida. Você lembra de Jacó? O que Jacó ele fez? Foi mentiroso, enganador. Só que a mãe também mentiu. Então se a mãe mente, quem vai ser a mãe para corrigir a mentira na vida do filho? Então tem coisas que nós temos que consertar para que não dê problemas futuramente. Tudo isso depende da gente. Vamos continuar. Também, gente, tem um lado espiritual. Por quê? Isso aqui também é muito forte. Por que tem um lado espiritual? Porque todo pecado, toda brecha que eu dou, não me arrependo, não busco mudar de vida, fico dando legalidade, isso atrai demônios. E a gente sabe que demônios vêm de geração a geração. E aí agora já não se trata de uma maldição hereditária, mas de demônios que vêm lá de trás, já atuando na família da pessoa. Isso é no casamento, entendeu? Aí você imagina, a mãe, ela teve uma decepção no casamento, ela olha para a filha e fala, não confie em homem, porque o homem vai te trair. A mãe já está afirmando para ela que o homem vai atrair. Os demônios que atuaram lá atrás já estão trabalhando para destruir a vida dessa mulher. Só que se essa mulher for uma mulher de visão espiritual e ela buscar casar com uma pessoa abençoada por Deus e fechar todas as brechas,
O que aconteceu com a mãe dela não vai acontecer com ela. E eu tenho aprendido, eu sou prova viva disso, porque eu vim de um lar onde meu pai bebia muito, a bebida estragou, destruiu a vida do meu pai. E eu lembro que eu também comecei a beber. Tudo que meu pai fazia, eu comecei a fazer. Só que para mim aquilo era normal. E aí o que acontece? Eu dando a brecha, o inimigo se aproveita, entra e faz a bagunça na minha vida. Só que o segredo da maldição, daquela corrente negativa, das coisas do passado não atuarem na nossa vida, é o poder da nossa escolha. Cara, se você está decidido a não ser como alguém foi, mas você quer ser alguém diferente, alguém que venha produzir algo diferente, alguém que venha deixar um testemunho bom para os seus filhos, para quando seus filhos lembrar de você e falar, não, meu pai foi diferente, minha mãe foi diferente, você precisa tomar uma atitude diferente. É só você olhar para o erro que eles cometeram e falar, eu não posso ser assim, eu não quero que a minha vida termine assim. Então meu pai, ele tomou algumas atitudes, ele seguiu esse caminho, eu estava caminhando, mas teve um momento que eu parei para pensar, teve um momento que eu disse, cara, eu não posso ser assim, porque eu vou estragar minha vida. Eu já vi que isso fez mal para o meu pai e eu decidi parar de beber, seguir uma vida totalmente diferente. E graças a Deus, eu estou colhendo frutos bons para a minha vida. Não sou perfeito, mas o poder da escolha, ela te direciona para um caminho abençoado com Deus. E aí é você que vai escolher. Ou você vive um caminho de maldição pelas tuas escolhas, ou você vive um caminho de bênção por obedecer os princípios de Deus. E eu deixo uma pergunta para você. E aí? Vai mudar a sua conduta? Vai mudar suas atitudes? Ou vai ficar presa ao passado? Ou vai ficar presa à vida que alguém levou? Ah, e se aconteceu na vida da minha mãe, vai acontecer na minha vida também? Não. Se você quiser viver algo diferente, você tem que tomar uma atitude diferente. E aí, o que você achou? Coloca aí no vídeo sobre relatos que aconteceu na tua família, que se repetiram até agora, mas a partir também de agora vai ser diferente, porque você vai tomar uma atitude diferente. Espero que venha esclarecer na tua mente, no teu coração, e que você venha entender que a tua atitude pode mudar muita coisa. Deus abençoe e se prepara, porque vai vir mais vídeo muito forte aí. Tamo junto.